Boa noite, pessoal. A gente vai continuar então aí nossa aula de teoria da computação e análise de algoritmos, sendo que agora, como a gente está iniciando o segundo bimestre, a gente dividiu, né, em dois grupos de assuntos, né? O primeiro grupo de assunto que a gente chamou do grupo de teoria da computação, que a gente abordou no primeiro bimestre, e agora, no segundo bimestre, a gente vai falar de análise de algoritmos. É, Ambos os assuntos são extremamente importantes, né? A gente já vem pontuando isso com vocês desde o início lá do bimestre. A gente tem dito, tem falado, né, repetidas vezes de quão necessário isso é para a computação como um todo, não só para uma área específica da computação, mas para a computação como um todo. Então é importante a gente ter esses conhecimentos bem consolidados aí, para que a gente possa ter segurança para trabalhar na nossa área, né? É, eu eu acho que eu já comentei com vocês, né, algumas vezes, mas o mestrado, quando eu fiz o mestrado na PUC do Rio. E lá na PUC, a PUC é a mais bem, ou uma das melhores conceituadas em computação no Brasil, né? Na verdade, ela empata com a COP da UFRJ. Então, assim, são as duas melhores do país aí. Tudo bem que você ainda tem outras que são muito boas, mas as que despontam são sempre a PUC e a COP da UFRJ. É, e na PUC tem uma coisa muito interessante. Quando eu fiz o mestrado, a primeira disciplina que você tinha que cursar, né, a primeira disciplina no sentido de que era uma disciplina que deveria ser executada obrigatoriamente no primeiro bimestre. O nome da disciplina é Projeto e Análise de Algoritmos. Essa é a disciplina. Então, assim, é uma disciplina de filtro. Por quê? O aluno que não é capaz de ser aprovado nessa disciplina, ele nem continua o curso dele de mestrado. Ou doutorado, né? Independente de qual programa de pós-graduação ele estava cursando. Então ele não dá nem seguimento. A ideia é que seja o filtro, né? Seja a barreira. O cara tem que ser capaz de ser aprovado. E é a disciplina mais difícil que a gente tem lá. Eu fiz algumas outras bastante difíceis também, mas em particular essa foi muito difícil, extremamente difícil. E basicamente é o assunto, né? Lógico, não no mesmo nível, né? A gente não vai cobrar na mesma proporção, mas o assunto em geral ele anda junto com esse assunto que a gente está falando aqui de análise de algoritmos. É exatamente isso. É claro que a gente vai trabalhar em níveis diferentes, mas o assunto em geral é esse. E uma coisa que chama atenção, que lá no mestrado da PUC, você tem várias áreas. Você tem um cara de games, você tem o cara de redes, você tem um cara de otimização, você tem um cara de banco de dados, você tem várias áreas, robótica. Enfim, lá dentro do programa, você tem várias especializações que você pode seguir. Então, não necessariamente é um mestrado para quem programa, por exemplo. É um mestrado para quem da área de computação. E aí você vai aplicar a computação em várias áreas diferentes, de várias formas diferentes. Mas por que a análise de algoritmo é o filtro? Se o cara, por exemplo, vai trabalhar com robótica, ou de repente vai trabalhar com redes, ou enfim, com TV digital, enfim, o cara vai trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com, não tem nada a ver, entre aspas, né, com programação. Justamente porque o algoritmo permeia toda a área de computação. Isso é o fundamento, isso é a base da computação. O cara que não conhece algoritmos, ele não trabalha com computação em espécie nenhuma. Então, tudo depende de algoritmo, tudo depende desse conhecimento. Então, é um conhecimento fundamental e essencial na área. Então, por isso da necessidade da gente estar estudando. Então, fica aí o ponto de atenção aí para todos vocês, né? Apesar de às vezes eu lembro, né, segundo grau a gente tinha muito esse questionamento, né? Você estava lá no segundo grau tendo aula de biologia, sendo que você queria fazer faculdade de informática. Aí você falava, poxa, para que eu vou estudar biologia se eu vou trabalhar com informática que não tem nada a ver com biologia, né? Tinha gente que fazia esses questionamentos. Apesar de que eu, na minha opinião, Guilherme, né, eu acho ainda importante, né? Porque se todo mundo estudasse todas as matérias do segundo grau como deveriam, não tinha aí um bando de malucos aí falando que a Terra é plana, falando que vacina mata, enfim. Se as pessoas pelo menos estudassem o básico, não falava tanta asneira. Mas, problemas à parte, né? Ou seja, não é o foco da nossa disciplina. É,
tem certa até certas disciplinas que a gente cursa que a gente se questiona, né, se vai ser importante ou não para a carreira que a gente quer seguir. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês estão fazendo em faculdade de engenharia da computação, significa que vocês têm intenção em trabalhar na área de computação. Agora, se tem intenção de trabalhar na área de computação, algoritmos é fundamental. Sem isso, vocês não conseguem dar nem o primeiro passo. Então, tem que saber, tem que ter conhecimento, e análise de algoritmo é onde a gente vai entrar com uma questão chave dos algoritmos, né? Porque não basta você criar um procedimento que funcione. Ele tem que ser um procedimento que seja adequado para o problema que você está tentando resolver. E quando a gente fala adequado, não é só seguir os passos e chegar no resultado positivo. É fazer isso num tempo que seja aceitável, né? Como a gente já deu alguns exemplos, né? Você está num- vamos supor, você descobre que você está numa guerra e aí você quer descobrir pegar o exemplo lá do Alan Turing, né? O cara quer descobrir a codificação da conversa dos inimigos. Se você descobrir isso 10 anos depois, a guerra já acabou, já destruiu quem tinha que destruir, perdeu quem teve que perder, enfim, não vai ter muita eficácia, né, nessa nesse algoritmo, né? Então, assim, o algoritmo ele não tem só que funcionar, ele tem que funcionar num tempo que seja aceitável. Se você vai entregar uma solução para o seu cliente, você não pode fazer um sistema que a tela de login dure 80, sei lá, dure 1 hora para abrir. Não faz sentido. O cara não vai usar o seu sistema, porque se ele precisar toda hora que ele tiver que entrar, ele tem que esperar 1 hora, ele simplesmente não usa. Então, assim, mais uma vez, né, a computação fundamental não está embasada só em funcionar, está também embasada no desempenho, né, em como as coisas funcionam, né, na velocidade que essas coisas funcionam. Então hoje, né, a ideia seria a gente justamente trabalhar essa questão da parte fundamental, né, de análise de eficiência, ou seja, iniciar aí o estudo, o assunto, né, para que a gente possa andar com bastante segurança aí, conhecendo os principais fundamentos aí. Complexidade de tempo de uns algoritmos, né? Para estimar quanto tempo um programa vai executar. Para começo de conversa, se você quiser medir o tempo de execução de um algoritmo, isso é muito relativo. Por que é relativo? Porque se você tem uma máquina, sei lá, você tem vou falar da minha época, né? Da minha época de estagiário de computação. Você tem um K62500 MHz com 256 megabytes de memória RAM e um HD de 30 gigas. Olha que baita máquina. E você bota um programa para rodar, ou um algoritmo para ser executado, ele vai demorar um tempo X. Se você pegar o mesmo algoritmo e rodar numa máquina, sei lá, um Core 7 com, sei lá, com 16 gigas de RAM, com HD SSD e o caramba 4, cara, não vai ser na mesma velocidade. Vai ser muito mais rápido. E aí você fala assim, então quer dizer que o algoritmo se melhorou, né? Ele teve mutação? Não. Você executou o mesmo código em máquinas diferentes, só que uma máquina melhor, você vai conseguir fazer o quê? Você vai ter um tempo de execução melhor. Então é difícil você querer argumentar a eficácia de um algoritmo se você tem ambientes tão diversificados. Então, é muito difícil você comprovar a eficácia de um algoritmo única e exclusivamente pelo tempo de execução numa máquina específica ou num ambiente específico. Tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração. Então, a gente precisa, de certa forma, simplificar ou adequar esse cálculo de tempo. A gente precisa tentar encontrar um caminho para a gente poder conseguir calcular o tempo de execução, né, ou seja, estimar pelo menos uma ordem de grandeza que aquilo ali leva para executar, sem necessariamente eu estar atrelado a recursos de hardware, de software, de uma plataforma específica, né? Então a ideia é isso, estimar em quanto tempo o programa vai executar. Estimar a maior entrada que o programa pode suportar. Isso também é importante.
né? Não basta só eu saber quanto tempo ele executa, eu tenho que saber qual é a maior carga que ele consegue suportar. Ontem eu estava dando uma aula de segurança de redes para o pessoal e aí a gente estava falando sobre criptografia, o assunto era criptografia. E aí o que acontece? Tem um procedimento matemático, né, que é usado em algoritmos de criptografia, é, é, do Diffie-Hellman, por exemplo, né? Mas basicamente, o que ele usa? Ele usa a fatoração de números primos. E aí o cara mostra matematicamente, né? Tem um videozinho que eu achei na internet do cara provando como que fatoração de número primo é eficaz, né? Se você tem números pequenos, você fatora isso muito rápido, né? O seu tempo é muito rápido. Mas se você começa a ter números muito grandes, isso vai tomando uma proporção absurda. Então, por exemplo, se você tiver um número, sei lá, com 20 dígitos, sei lá, o tempo de faturação de um número primo de 20 dígitos, o tempo de faturação dele é absurdo. É muito difícil você descobrir, né, o fator só em tempo de cálculo. Você vai interagir muitas vezes. Então, o que eles estavam. Qual é a ideia da criptografia? É você conseguir ter uma entrada de um tamanho tal que o cara não consiga computar. Né? Ou seja, se eu botar uma entrada de 20 dígitos, o cara vai levar 20 anos para decodificar. Para mim é o suficiente, eu não preciso mais do que isso, né? Porque as coisas evoluem, né? Meu mesmo algoritmo não vai ficar 20 anos, provavelmente ele vai ser melhorado, eu posso modificar isso depois, enfim. Então, para mim é um tempo mais que satisfatório. Então é interessante isso também, né? Tem certos algoritmos, né, que o crescimento deles começa a ficar tão acentuado que você começa a ter um limitante. Fala assim, cara, até onde eu consigo chegar com ele, né? Até onde ele é capaz de suportar, dadas as nossas limitações, né? Então isso é importante. Comparar a eficiência de algoritmos diferentes. Claro, né? Se eu estou querendo analisar o algoritmo, significa que eu quero analisar com algum objetivo. E no mínimo vai ser com comparação. Por que comparação? Porque eu preciso descobrir sempre a melhor forma de se fazer. Se eu tenho um algoritmo que é melhor do que o outro e produzem os mesmos resultados, nada mais justo do que eu fazer essa escolha, né? Fazer essa análise. Então, sim, comparar a eficiência é extremamente útil para análise de algoritmos e comprovar a eficiência de algoritmos diferentes, né? E também, por fim, né, escolher um algoritmo para uma aplicação. Tem um problema que você precisa resolver, às vezes você consegue identificar um algoritmo que seja adequado para resolver aquele problema específico. Complexidade de tempo é uma função. Tempo para um algoritmo de ordenação é diferente para ordenar 10 números ou ordenar 1000 números. Claro, né? Então, se você demora um tempo para ordenar 10 números, um tempo X, se você for ordenar 1000, esse tempo vai ser diferente. Dificilmente vai ser menor, né? Provavelmente vai ser maior, e aí, dependendo do algoritmo, pode ser muito maior ou só maior, né? Então, depende muito. Complexidade de tempo é uma função, especifica como o tempo de execução depende do tamanho da entrada. Então, a gente cria uma função chamada o seguinte, olha, dado o tamanho da entrada, eu tenho um tempo T de N para executar um algoritmo. Então, se eu tenho uma entrada de tamanho N, eu vou ter um tempo de T de N para executar esse algoritmo. Isso é só uma definição de função, tá, pessoal? Então, se eu tenho uma entrada de tamanho 10, eu vou calcular a minha complexidade de tempo em cima de quê? T de 10, né? O tempo necessário para a entrada de 10, ok? Então, essa é a funçãozinha que a gente vai trabalhar, T de N, para a gente saber o tempo que isso é executado. E aí vem a pergunta, né? Qual a definição de tempo nessa história toda? Né? Se você tem uma função que calcula o tempo, em que unidade, como que eu estou trabalhando? Eu estou falando de tempo em segundos, né? Ou seja, quantos segundos eu levo para executar isso? Eu estou falando em número de linhas de códigos executadas, né? Isso pode ser também uma métrica. Eu estou falando em número de instruções simples executadas, ou seja, eu peguei minha linha de comando lá na linguagem de programação e explodi ela em operações simples, que são operações de multiplicação, adição, comparação, atribuição, né? Quebrei em operações simples e eu vou dizer, olha, essa linha
aqui eu executo 3 instruções simples, e aí eu faço essa conta para todo o meu algoritmo. E eu digo quantas instruções simples eu estou executando. Como complexidade de tempo é uma função, né, especifica como o tempo de execução depende do tamanho da entrada. Então é um mapeamento de função, né? Número de bits para representar uma entrada, número de operações básicas, T de n executadas por um determinado algoritmo, né? Ou seja, é a mesma coisa, né? Que a gente disse aqui, dependendo do tamanho da entrada, eu faço o cálculo da complexidade de tempo em cima da entrada. Nesse caso aqui, eu estou usando como referência o número de operações básicas, né? Então eu fiz a escolha aqui pelo número de instruções simples. Usei é, essa opção, né, para fazer o cálculo. Pessoal, olha só para lembrar, isso aqui é uma sugestão, né, mais comumente usada. Essa opção de instruções simples, né, porque instrução simples é fácil de identificar, né, você consegue bater o olho e conseguir identificar isso numa linha de comando. Linhas de códigos executadas é muito relativo, né? Inclusive porque a gente está com linguagens mais alto nível, então às vezes você tem um comando em Java que faz 100 mil coisas. Então é difícil você, ou às vezes na mesma linha você consegue compor vários comandos diferentes na mesma linha. Então assim, não é a melhor das métricas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma entrada N, né? Uma entrada de tamanho qualquer. Qual o tamanho de entrada de n? Né? Vamos lá, existem 2 elevado a n entradas de tamanho n. O que consideramos como tempo para o tempo de t de n? Então você tem as análises de pior, vou falar da melhor também. Você tem o pior caso e o melhor caso, né? Pensa comigo, você tem enfim, você precisa, vamos lá, vamos pegar aqui uma situação. Você teve alguém da sua família que se adoentou e aí internou num hospital particular. A pessoa melhorou, ficou boa, né? Saiu do hospital. Na hora de sair do hospital, você precisa pagar a fatura do hospital, ok? Você pode fazer 2 análises. Na verdade, você pode fazer milhões de análises, né? Mas os seus limites de análise são basicamente 2: o pior caso e o melhor caso. Qual é o pior caso? O pior caso é o seguinte: você não tem plano de saúde nenhum, ele não cobriu nada, né? O seu plano de saúde não cobriu nada, e você teve que pagar tudo no hospital, tudo. Então você teve que pagar todos os medicamentos, você teve que pagar todas as consultas, você teve que pagar o leito, você teve que pagar os equipamentos, você teve que pagar os exames, você pagou tudo. E aí a fatura vai dar, sei lá, 100 mil reais, né? Qual é o melhor caso? Melhor caso de todos. Cara, o melhor caso de todos, vamos supor que o dono do hospital resolveu presentear você com isenção total da fatura. Olha só que beleza. Então você saiu do hospital sem pagar R$ 1, não pagou nada. Zero. Então você tem 2 casos aí que você precisa tratar. Um zero, né? Você não paga nada. E o pior caso, que é você ter que pagar 100 mil reais. Pergunto a você, como você iria até o hospital, né? Ou seja, como que você, no caminho para o hospital, o que estaria passando na sua cabeça? Estaria passando a seguinte coisa: caraca, bicho, pagar 100 mil, da onde eu vou tirar isso? Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? E tal, não sei o quê, e preocupado em como pagar os 100 mil? Ou você iria para o hospital assim, tranquilo, vou chegar lá, o cara vai gostar de mim, vai me dar isenção total, tá tranquilo, vou sair sem pagar nada. Como que você iria para o hospital? Eu acho que toda pessoa que é no mínimo responsável, você iria pensando no pior caso, né? Por que você vai pensando no pior caso? Porque é a pior coisa que pode te acontecer. E aí você tem que estar preparado para aquilo, né? Ou seja, para o caso mais extremo, né? Então, na verdade, você se
você se prepara para o pior, e apesar da gente muitas das vezes esperar a melhor situação, mas a gente tem que estar preparado para o pior. Então, quando a gente fala análise de melhor e pior caso de algoritmos, o melhor parece ser uma coisa um pouco que desnecessária. Em que sentido? Né? Se você for pensar sempre no melhor caso dos algoritmos, é, 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 isso pode ser uma coisa que não seja muito real, né? Depende muito do algoritmo, depende muito, enfim. Mas existe a análise de melhor caso também, tá? Isso não é uma análise que não seja feita. É o caminho feliz, né? Ou seja, tudo deu certo. Pode fazer uma análise de melhor caso. Mas o que normalmente rege a análise de algoritmos são os piores casos, que é quando você estressa o algoritmo nas piores condições e aí você sabe como que eles vão se comportar. Então essa é a questão chave da análise de algoritmo. Focar muitas das vezes no pior caso, né? Então, o tempo de execução no pior caso, ele tem um limite maior de tempo de execução possível de um algoritmo, dado uma entrada de tamanho n. Então, se eu entrar com uma entrada de tamanho 10, qual é a pior situação possível para essa entrada de tamanho 10? Ou seja, qual é o maior tempo possível para essa entrada? O pior tempo possível está aqui em cima. Bem, então se está aqui em cima, aqui passou a ser a minha a minha referência, né? Então eu sei que meu algoritmo chega até ali, né? Ou seja, eu sei até onde ele pode ir, ou seja, nas piores circunstâncias. Geralmente captura a eficiência na prática, né? Ou seja, o quão bom esse algoritmo pode ser. Visão pessimista, né? Mais difícil de encontrar alternativas eficazes. A definição final de complexidade de tempo. T de n é o número de operações básicas que um algoritmo leva para o pior caso de entrada tamanho n. Essa é a definição, ok? Então, essa função de complexidade de tempo é o número de operações básicas que um algoritmo leva no pior caso para uma entrada de tamanho n, ok? Dúvidas? Então vamos seguir. Ordem assintótica de crescimento, né? Então é isso aí, determinar a exata complexidade de tempo de um algoritmo é geralmente muito difícil, né? Mas a gente tenta chegar num número, ou pelo menos numa ordem de crescimento para isso, né? Ou seja, o quanto isso aí está, para a gente saber qual é a tendência disso. Deixa eu fazer um paralelo aqui rapidamente. A gente está vivendo aí tempos de Covid, né? O Covid-19. Qual é a relevância? Para que serve aqueles gráficos que eles trazem para a gente de, de evolução da doença, né? Número de contaminados, número de mortos. Para que isso? Para que a gente tem esses gráficos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos excluir a possibilidade de que esses números e esses gráficos são gerados pela mídia golpista que quer tirar Bolsonaro do poder, tá? Vamos excluir essa possibilidade, né? Tirar a teoria da... Porque tem a teoria da conspiração de que tá todo mundo querendo ferrar com o Bolsonaro. China, Itália, Estados Unidos tá deixando morrer penca de gente lá porque todo mundo quer tombar Bolsonaro do poder. Mas, tirando essa teoria da conspiração, para que serve aquelas curvas ou aqueles números que são apresentados para a gente? Né? Se você olha lá, hoje morreram 400 pessoas no Brasil, estou dando um exemplo, não chegou, quer dizer, imagino que não tenha chegado a esse número. Morreram 400 pessoas no Brasil hoje. Ontem morreram 200. Anteontem morreram 100. E aí você está vendo que a curva está inclinando para cima, está subindo. Para que você vê aquele gráfico? Qual é o objetivo final daquilo? É você saber exatamente os números que estão acontecendo ou você identificar uma tendência de como a coisa está se procedendo. A ideia ali no gráfico é para você ter uma visão se a coisa está piorando, né, se está subindo o número de mortos, ou se ele está melhorando, descendo, né, o número de mortos, ou se está subindo muito rápido, né, de repente ela inclinou muito rápido, então é para você ligar um alerta e falar, opa, para aí, esse negócio de repente deu uma guinada e começou a subir muito rápido. Ou de repente não, está subindo de forma branda.
Então, os gráficos é para mostrar para a gente como as coisas estão se dando, como elas estão evoluindo. E uma tendência de como aquilo pode se seguir para os próximos dias ou meses. Então, aquilo ali é uma forma de você tentar identificar um padrão de comportamento. Quando a gente fala em ordem assintótica de crescimento, o que a gente está querendo não é saber o número exato, né? O número exato de operações que estão sendo executadas. O que eu quero saber é como esse algoritmo está se comportando. Se ele é um algoritmo que se comporta quanto maior a entrada, maior a complexidade dele, ou seja, mais tempo ele leva para executar, mas o quanto de mais tempo? Né? Aumentei um pouco a entrada, ele piorou muito, ou de repente não piorou tanto. Né? Então, assim, é para eu tentar entender o comportamento do algoritmo. Então, a ideia disso é justamente a gente observar como que essas coisas vão evoluir, né? Como que os algoritmos vão se comportar. Pessoal, eu vou precisar fazer a pausa aí dos 40 minutos. A gente volta a conectar na mesma sala, tá, pessoal? É o mesmo número, a mesma senha, é a mesma sala. Se vocês perceberem que eu estou demorando a entrar, é porque quando eu fecho aqui o Zoom, ele tem que